Olá, meus irmãos, minhas irmãs, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste domingo, solenidade de São Pedro e São Paulo, a partir do Evangelho que está em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, uma solenidade inclusive antiga na igreja, nós recordamos que o martírio destes dois grandes homens de Deus, o martírio deles que aconteceu em Roma, faz deles os pais cristãos de Roma. E Roma é muito simbólico porque representava o centro do mundo. Dizer que Roma é cristã, dizer do cristianismo em Roma é dizer também do mundo todo. Portanto, eles são também nossos pais na fé. É importante perceber esta realidade. São Pedro e São Paulo, eles morreram, foram martirizados na perseguição de Nero. São Pedro em 64 e São Paulo em 67. Eles representam duas faces de uma mesma moeda do ser cristão. Né? Duas características que são unidas, estão ligadas. São Pedro representa a estrutura da igreja que foi criada para guardar a fé, para manter intacta o depósito da fé, aquilo que Cristo nos ensinou, o Evangelho. Então, toda essa estrutura formada pelos papas, bispos, padres, diáconos, religiosos, religiosas, leigos e leigas, enfim, tudo isso que Deus vai criando ao longo da história é para guardar a fé. Claro, difundi-la também, livrando-a, né, defendendo-a, defendendo essa verdade. Tantas e tantas heresias ao longo da história tentaram deformar a fé, desfazer a fé, desconstruir. E essa estrutura da igreja manteve esta fé. Né? E o Papa e Pedro, assim como hoje o Papa Francisco, são os grandes sinais desta unidade da fé. São Paulo representa a pregação desta verdade, a difusão do Evangelho. Ele que foi o grande, o maior de todos os missionários. O grande representa esta realidade. Infelizmente, muitos hoje na igreja se acham cristãos, se acham católicos, mas muitas vezes tentam levar a palavra e ignoram a estrutura, sendo desobedientes, por exemplo, ao Papa, e se acham católicos. Ao mesmo tempo, muitos são próximos da estrutura da igreja, mas se acomodaram e não evangelizam. Está errado. As duas coisas estão unidas, estão interligadas. Todo cristão precisa viver essas duas realidades. São Pedro, um grande homem de Deus, homem impulsivo, homem que muitas vezes deu furos ali ao longo do Evangelho, nós temos vários deles e que inclusive consolam o nosso coração, eu gosto sempre de dizer isso. Ele foi um grande líder. E desde o início nós percebemos no Evangelho essa liderança de São Pedro. Hoje no Evangelho, que nós acabamos de escutar, nós vimos que São Pedro, ele professa a fé em Cristo. E é a partir desta fé que se funda a igreja.
Os diálogos de Cristo com São Pedro, Santo Agostinho nos ensina, eles são um diálogo não somente com São Pedro, mas com toda a igreja. Pedro, o Papa, eles são sinais da unidade da igreja. Aquilo que Deus dá ao Papa, dá a toda a igreja. Então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre esta fé que não somente São Pedro proclama, mas toda a igreja proclama. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, que desligares na terra será desligado no céu. É a igreja toda que liga, que desliga. São Pedro é esse sinal. No evangelho da vigília da solenidade de São Pedro e São Paulo, o evangelho que nós escutamos ontem, Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Não é somente São Pedro que tem que apacentar, mas é toda a igreja. Portanto, ele é esse sinal. Nós celebramos, inclusive, esta realidade vivida pelo Papa, quando no dia 22 de fevereiro nós celebramos a Cátedra de Pedro. O Papa que está no lugar de Pedro. Pedro, ele chegou inclusive a negar Cristo por 3 vezes. Mas se arrependeu, permitiu que o Espírito o conduzisse e aprendeu a dar a vida e a amar a Cristo acima de tudo e de todos, ao ponto de um dia também dar a sua vida. Na perseguição de Nero, ele que era o líder dos cristãos lá em Roma, ele foi condenado à crucificação e, segundo a tradição, ele não quis morrer como seu mestre, se sentiu indigno de morrer como mestre e pediu para morrer de ponta cabeça. Foi crucificado de ponta cabeça. Esse foi o grande São Pedro. São Paulo, Saulo, perseguidor dos cristãos, que perseguiu, prendeu e aprovou a morte de tantos cristãos, inclusive de Santo Estevão, era o terror. Os cristãos tinham medo dele, tanto medo que mesmo depois da conversão dele, as pessoas ficaram aliviadas, mas ninguém acreditava tanto na conversão dele, ficavam com medo. Os cristãos falavam, olha, ele está convertido, mas manda ele para outro lugar, não manda ele para cá, não. Então, para a gente entender o nível de terror que esse homem colocava em todos. Mas um dia fez a experiência de se encontrar com a verdade. Ele acreditava que o cristianismo era uma heresia dentro do judaísmo. Acreditava que ele sabia, estava com a verdade, mas um dia ele se encontrou com a verdade, de fato, que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse encontro com a verdade mudou a sua história, mudou a história do cristianismo. Tanto que nós celebramos, no dia 25 de janeiro, a conversão de São Paulo. A partir de então, deu a sua vida pelo Evangelho. O seu sim ecoou pela história. O Evangelho chegou a nós também pelo sim de São Paulo. E isso é interessante, para que nós também possamos refletir sobre o nosso sim. Nosso sim também ecoa, chega a lugares que nós nem temos conhecimento. Só teremos um dia, com a graça de Deus, no céu. São Paulo, então, passou a amar e dar a vida pelo Evangelho, sendo apedrejado, sendo linchado, sendo rejeitado, sendo caluniado, mas nada disso o tirou do seu objetivo de levar o Evangelho a todas as pessoas, e um dia deu a vida. Foi condenado à decapitação. Então, sua cabeça foi cortada ao fio da espada. Então, esse foi São Paulo. Eu quero chamar a atenção para um detalhe importante desses 2 grandes homens. Eles eram, a gente vai perceber em Atos dos Apóstolos, que eram homens completamente diferentes. No jeito de pensar, no jeito de agir, a mentalidade era diferente, até pela criação. Embora fossem judeus, São Pedro foi criado numa cultura judaica, hebraica, aliás, israelita, e ele foi criado numa cultura grega. Pensavam diferente e tiveram diversos embates, diversas discussões, nós percebemos nos Atos dos Apóstolos. Mas o bonito eles nunca deixaram que as suas diferenças atrapalhassem o Evangelho. Ao contrário, o amor a Cristo, o amor ao Evangelho, sempre falou mais alto do que as diferenças entre eles. São Paulo podia muito bem ter tentado minar a liderança de São Pedro, mentindo, criando partidos, divisões, discórdias,
no meio ali da comunidade cristã, ele tinha uma grande influência, muitos o admiravam. Podia ter tentado muito bem terminado a liderança de Pedro. Ou Pedro poderia muito bem ter cortado São Paulo. Não, ele não vai ser missionário nosso, mas não. Não o consideramos mais cristão. Terminado também essa influência de São Paulo, mas não fizeram. O Papa Bento XVI, a respeito disso, vai dizer que eles nos ensinam que em Cristo existe uma nova fraternidade. Aprendem a se amar e a se respeitar como irmãos. Infelizmente hoje, muitos de nós que nos dizemos cristãos, estamos longe disso. Tentamos minar as lideranças, fofocas, partidos, divisões, discórdias. Nós aprendemos a amar muito mais os nossos interesses e as nossas mesquinharias do que a Cristo. Diferente desses dois grandes homens de Deus. Então nós temos que aprender com eles. E eu gosto muito de uma frase de São João Batista que cabe muito bem aqui para eles e deveria caber para nós também. Em João, capítulo 3, versículo 30, diz assim: importa que Cristo cresça e que eu diminua. São Pedro e São Paulo viveram essa realidade. Importa que Cristo cresça e que eu, meus interesses, meu jeito de pensar diminua. Importa que o Evangelho, que a igreja, que a evangelização cresça e que eu diminua. Eu, na minha pobreza, diminua. Nós precisamos pensar assim. Quem prefere fofocar, falar mal, julgar, criar partidos e divisões, fomentar a discórdia no meio da comunidade, é aquele que prefere que Cristo diminua e que ele cresça, e que seu jeito de pensar e seus interesses e mesquinharias cresçam. Esse nunca vai ser capaz de dar a vida por Cristo. Nunca. Então, nós precisamos aprender a deixar que Cristo cresça a cada dia, amando-o acima de todas as coisas. Então, que esta frase seja a nossa reflexão desta semana, que esta frase possa, inclusive, ser inspiração para os nossos pensamentos, para as nossas palavras, para as nossas atitudes. Importa que Cristo cresça e que eu diminua. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.